Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias aqui, a mais uma reflexão. É bem verdade que a gente esteve aí ausente, né? Ficamos ausentes por um longo período, envolvidos com questões referentes a dissertações e coisas de estudos, né? Portanto, a gente gosta de estudar e é muito bom. Eu quero hoje trazer para vocês uma reflexão baseada no texto de João, capítulo 11. É óbvio que o versículo de número 26 vai nos trazer um pano de fundo compensador para nós falarmos sobre esse assunto. João 11, 26 tem a fala de Jesus dizendo: "E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Crês tu isto? Essa fala de Jesus se justifica diante da dor de Marta e também posso dizer de Maria, que diante da morte do seu irmão estavam inconsoláveis. Havia sido expedido até Jesus um bilhete lhe dando ciência de que Lázaro estava muito enfermo. E Jesus, de posse dessa informação, se demora mais algum tempo no lugar onde estava. Lugar esse que era de uma distância de quase 3.000 metros da residência de Marta, Maria e Lázaro. A aldeia de Betânia, portanto, estava em luto. Lázaro, após essa enfermidade, veio a falecer. E quando Cristo chega a Betânia, ele encontra a seguinte formulação: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A crença de que por fazer milagres Jesus teria poupado a Lázaro daquela morte estava na alma de Marta. E ela continua dizendo: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus começa a confortar o coração de Marta. Mas é nesse versículo 26 que ele traz a consolação para toda a humanidade. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quando Jesus diz isso, um texto que pode servir de apoio é o capítulo 17 de João, quando ele ora pelos seus discípulos de todo o mundo. Ele diz que a vontade de Deus é que nenhum daqueles que ele deu a Cristo se perca. E Cristo diz: eu vou ressuscitá-lo naquele dia. Todo aquele que vier a mim, que o Pai me der, eu vou ressuscitar naquele dia. Olhar para essa obsessão de Jesus em fazer a vontade de Deus, ao ponto de ele dizer que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o havia enviado. E a vontade do que havia enviado era que nenhum que se desse e ele se perdesse. Quando, diante dessas situações onde a vida parece tragada pela morte,
nós temos um consolo nas palavras de Jesus. Aquele que crê em mim vive e nunca morrerá. A certeza de uma vida eterna baseado na promessa que ele nos fez. Para algumas pessoas, promessa é problema. Os candidatos nas eleições aparecem e prometem muitas coisas que algumas delas e muitas delas ficam sem um cumprimento. Mas Jesus, para manter firme a sua palavra, quiçá, ou seja, que no tempo e no espaço, ele é o Salvador, o Filho de Deus, ele ressuscita ao terceiro dia. Ora, aquele que é poderoso para ressuscitar dos mortos, também é poderoso para levar a cabo a obra que ele começou em nós. E se Jesus prometeu, fiquemos com a promessa de Jesus. Aparentemente, com as circunstâncias, as coisas podem estar adversas. Talvez o quadro que a sua vida esteja apresentando hoje também tenha essas temáticas. Talvez você não esteja sendo alvo da mão de Deus. Talvez você não esteja prosperando tanto quanto poderia ou tanto quanto gostaria. E aí você se vê, portanto, em uma situação de chegar ao ponto de imaginar que Deus te abandonou. De que você, por alguma espécie de pecado, está pagando alguma coisa. E aí eu digo para você, nesse momento você pode não ter a mão de Deus sobre a sua vida. Sabe, o marido pode ter ido embora, a mulher pode ter abandonado, o amigo pode ter traído, e você não está vendo a mão de Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer, você tem o coração de Deus. Porque Jesus chorou. Ele se compadece. Ele dá a atenção devida a Marta e a Maria e a Lázaro. O saia para fora Lázaro se traduz, portanto, em uma prévia de que a morte não é capaz de segurar aqueles a quem Deus quer vivos. Aliás, diz a Bíblia que Deus é Senhor de vivo. Abraão, Isaac e Jacó, vivos. Eles viveram e creram em Cristo, não morrem. Eles têm vida eterna em Jesus. Então, no dia de hoje, ainda que as situações pareçam adversas, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus te ama. E por amar você, o coração dele bate junto com o seu. Viu? Ainda que todas essas adversidades não te permitam ver bênçãos que são derramadas sobre a sua vida, elas o são, porque a palavra de Deus não volta atrás e ele nunca vai fazer com que ela não alcance aquilo para o qual ela foi enviada. A palavra prospera e Deus é fiel, vela pela sua palavra para a cumprir. Que Deus abençoe a sua e a minha vida, em nome de Jesus.